senhores, como é que vocês estão? Passando aqui para poder dar aquele esclarecimento maravilhoso sobre direito autoral, sobre um assunto que todo mundo tropeça, ninguém sabe muito bem por onde o barco está indo, o que significa, o que é, quais são os impactos e como detectar, que é o pior, que é o mais grave que eu vejo de tudo, né? Que é o famoso plágio. Ah, isso é plágio, 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 plágio. Vamos lá. O plágio, em linhas gerais, é quando você se apropria de uma obra intelectual de determinada pessoa, não é de ideias, tá certo? Porque, primeiramente, ideias não são nem protegidas pelo direito autoral. Então, se você tem uma ideia, trate de anexá-la, trate de injetá-la em algum tipo de suporte. Ou seja, nossa, eu tive a ideia de fazer isso, um curso desse jeito. Vai lá e faça seu curso. A lei de direito autoral, ela tem uma força para poder colocar você em movimento. Porque se suas ideias ficarem espalhadas pelo mundo das ideias, logicamente, alguém vai pegar, vai colocar aquilo ali em um curso, em um e-book, em qualquer coisa que seja e vai sair na frente. Você não vai poder reclamar daquilo. Então, plágio trata-se de você se apropriar de uma obra alheia, ou seja, um caso que eu pude lidar assim, não atuei diretamente, mas eu me deparei com ele, pude dar um certo esclarecimento para a infoprodutora que estava envolvida, né? Que era uma copywriter, inclusive, ela criou um e-book. E um outro copywriter, né, que eu acho que isso aí não é copywriter, é pilantra mesmo, criou um e-book, a copywriter ensinando dicas de copy, headlines, estruturas e tudo mais. Essa pessoa simplesmente deu um Ctrl+C, Ctrl+V no e-book dela, colocou ali e se passando como se fosse dele. Então é uma reprodução fraudulenta, ou seja, eu me aproprio, eu me envolvo na obra de uma outra pessoa, pego ela para mim, coloco uma outra obra e falo que é minha. Eu não dou os créditos ao autor original. Isso se trata de plágio. Uma pergunta, um questionamento bem corriqueiro, que inclusive numa live do Marcelo Bragion eu ouvi ele falando isso, que o pessoal sempre volta e meia questiona, e plágio, eu tenho medo, isso, aquilo, outro. Fala, aí ele, como ele é um copywriter que eu vejo que já está num nível acima, ele não precisa se preocupar com isso. Para ele tanto faz alguém copiar ou não o que é dele. É uma coisa que não está muito no radar dele, a não ser que de fato traga algum impacto financeiro para ele. Mas assim, ele fez o questionamento, mas e se a pessoa, por exemplo, pegar e mudar uma frase, mudar alguma coisa e tudo mais? O plágio ainda existe, porque o plágio, ele se dá às vezes de forma escancarada, mas muitas vezes de forma fraudulenta. A pessoa modifica alguns termos, só coloca ali a constatação central da sua obra, e isso daí configura o plágio também. Uma coisa muito fácil de vocês entenderem, de averiguar, é uma teoria que é a teoria da abstração, tá? Que como funciona? Você vai pegar duas obras, a obra original e a obra que foi oriunda de um plágio, uma obra que derivou de um plágio. Vocês vão pegar essas duas obras e vão colocar e vão traçar os elementos de originalidade da obra original, da obra principal. Então vamos dar um exemplo. Se passa numa cidade nos anos 60, existe uma mulher que foi abandonada pelo marido, essa mulher começou a trabalhar em uma carvoaria, e tinha muitas pessoas sendo escravizadas lá e ela criou uma revolução. Então esses são os elementos que a gente vai afunilando, vai perfilando e consegue notar que a história se desenvolve a partir disso. E nessa outra obra, existem também esses mesmos elementos. Uma mulher nos anos 60, que foi abandonada por um marido, que trabalhava em uma indústria de lenha, já não é carvoaria, mas é lenha, mas está bem similar. E ela criou uma revolução lá dentro e mudou, de alguma forma, o ambiente que ela morava. Existe um plágio. Então, se você conseguir pegar os elementos principais da obra original, colocar em espelhamento com a obra que foi feita através de um plágio e ver que está batendo, que está se conectando, ali existe um plágio. Mas se for, por exemplo, uma mulher que viveu nos anos 60, que foi abandonada pelo marido e que arrumou um outro cara, aí já não dá mais, entendeu? Se existir elementos semelhantes, é totalmente possível, totalmente viável. Vamos, por exemplo, aqui que todo mundo vai entender, aqueles filmes de terror com a temática meio adolescente, que nem, por exemplo, tem um Pânico, tem aquele Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado. Então, tem elementos similares, mas são distintos. Então, se for desse jeito, não tem como haver plágio. Porque, em linhas gerais,
Todo mundo pode se apropriar de um certo modo, de uma inspiração de uma obra. Mas ela não pode aprofundar nesses detalhes que torna a obra original. Porque senão você vai estar incorrendo em plágio. Talvez você não tenha nem a intenção, mas inconscientemente você acaba fazendo isso. Então toma cuidado, porque plágio é uma violação civil gravíssima. Você tem que pagar, primeiramente, indenização automática para a pessoa, porque se você utilizou a obra dela e não citou crédito, de acordo com o segundo tribunal mais forte do nosso país, que é o STJ, isso gera indenização automática. Olha só, indenização automática. Nem adianta você contratar um advogado para poder te defender, porque é uma indenização automática. Olha que coisa bem tensa, que coisa bem pesada. Então só daí já começa. Fora no campo criminal, você vai ter que responder um processo criminal. Você pode ficar com a sua ficha suja. Para cadeia você não vai não, isso eu te garanto. Mas você vai ficar com a sua ficha suja. A não ser que, olha, você pode até ir para cadeia também. Se você estiver comercializando essa obra, você vai, faz através de um plágio, está vendendo. Isso daí é uma infração que dá até 4 anos. Como a infração de violação de direito não tem pena superior a 2 anos, você não vai preso. Mas como esse tipo de violação, que é uma violação um pouco mais específica, que você comercializa, que você monetiza em cima do conhecimento alheio, você pode ir para cadeia. Então é muito complicado, pessoal. Direito autoral é um campo minado. Se você não conhece, procure saber, porque você pode colocar a mão numa pólvora ali que vai te queimar inteiro. E depois vai ser difícil, porque as defesas são reduzidas, as consequências são drásticas e a sua reputação e o seu bolso vai sentir muito por conta disso. Então, só esclarecendo aí o que é plágio para vocês, tá bom? A lei de direito autoral é ampla, não envolve só a lei de direito autoral. O direito autoral ele está ramificado, ele está dissipado em todas as legislações práticas mais importantes do nosso país. Então, você tem um domínio dela aí, você vai estar por cima aí da galera, por cima do povão. Isso é um diferencial muito grande, porque se você sabe seus direitos, você domina a regra do jogo. E é quase impossível ganhar de quem domina a regra do jogo, viu? Tamo junto aí, contem comigo para o que precisar e é nóis.